Queridos e queridas, hoje é domingo, o dia do Senhor. Nós não podemos ir ao templo pelos motivos que você já sabe. Os templos estão impedidos de serem abertos por causa da multiplicação do vírus. Mas nós estamos em nossas casas. Eu estou aqui em casa e resolvi gravar, como da semana passada, eu resolvi gravar para a igreja, principalmente para os queridos da igreja, uma mensagem. E a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje foi baseada no profeta Miqueias. O profeta Miqueias viveu num tempo de muita crise. E as crises que o profeta Miqueias e seu povo viveram são parecidas com as crises que nós, no Brasil e fora do Brasil, também as pessoas estão enfrentando. São crises, principalmente crises de integridade. Falta integridade nas pessoas, nos governantes. E eu procurei, além do profeta Miqueias, procurei o rei Davi, que foi um político. Ele escreveu no capítulo 12 do livro de Salmos um pedido de socorro. Ele disse assim: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos. Salva-nos, Senhor, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Queridos, a crise que nós atravessamos, a crise que os profetas do Velho Testamento atravessaram, as crises que o povo de Deus, o povo de Israel atravessou, ela é gerada por causa do desaparecimento de homens fiéis. Desaparecimento de homens fiéis, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Eu só espero que entre os filhos de Deus não sejam tão poucos assim os fiéis. Mas no versículo 2, esse capítulo 12 do livro de Salmos, a crise é gerada pela falta de caráter. Olha só o que diz aqui: cada um fala com falsidade com o seu próximo. Não podemos confiar nos homens. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Queridos, a crise também é gerada por causa da soberba. Olha só, o Senhor, sabe o que vai acontecer com os soberbos? O capítulo 12 de Salmos, versículo 3 diz assim: o Senhor cortará a língua dos soberbos. Olha só, o Senhor cortará a língua daqueles que falam soberbamente. Também, queridos, nós vemos principalmente aqui no nosso país a crise gerada pela falta de submissão às autoridades. Versículo 4, aqueles que dizem assim: quem é o Senhor sobre nós? Aquele que duvida da autoridade de Deus, aquele que não respeita a autoridade de Deus, não vai respeitar também a autoridade do seu pai, da sua mãe, a autoridade do presidente da República. Queridos, a crise é gerada pela falta de submissão. O versículo 4 pergunta assim: essas pessoas perguntam, quem é o Senhor sobre nós? E quando falamos com Deus, eles respondem como o faraó do Egito falou para Moisés: quem é o Senhor? O Senhor me mandou aqui. Moisés disse, e faraó disse: quem é o Senhor para que eu obedeça o Senhor? Então hoje em dia, queridos, as pessoas que estão em autoridade, estão em eminência, como diz a palavra de Deus, para nós orarmos pelos que estão em eminência, em autoridade, essas pessoas não respeitam Deus, essas pessoas não creem em Deus, essas pessoas duvidam da existência de Deus e por isso produzem tantas injustiças. A crise que nós estamos atravessando hoje é por causa das injustiças, por causa da opressão aos pobres e do gemido dos necessitados. É o versículo 5, eu estou lendo a Bíblia. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. O Senhor não está ausente. O Senhor está presente na nossa crise, querido. O Senhor diz: por isso eu me levantarei agora. O Senhor se levanta em nosso favor e porei a salvo
aqueles que confiam em mim, e porei também a justiça sobre aqueles que estão assoprando essa opressão. É essa a palavra que o salmista usa, assoprando opressão sobre os filhos de Deus. Queridos, quando a TV americana, no início do século XXI, logo após a derrubada das Torres Gêmeas, no World Trade Center, olha o que aconteceu. A filha de Billy Graham foi entrevistada e a repórter que entrevistou a filha de Billy Graham perguntou assim: você que é evangélica, você que é crente, como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Como é que Deus pode permitir milhares de pessoas sendo mortas pelo inimigo nesse 11 de setembro? Anna Graham, filha do Billy Graham, deu uma resposta profunda e sábia. Ela disse assim: queridos, eu sei que Deus ficou tão triste como eu e você, com tudo que aconteceu. Mas, por muitos anos, nós temos dito não para Deus. Nós temos pedido para Deus sair do nosso caminho. Como nós poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, a sua proteção, se nós pedimos para Ele não se envolver com a gente? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques de terroristas, tiroteios nas escolas e tantas coisas. Ela disse: eu acho que tudo começou quando a Madeleine O'Hara, essa que foi assassinada há pouco tempo, ela se queixou na imprensa de que não era próprio que se fizessem orações nas escolas, como se fazia sempre. Nós concordamos com ela, nós concordamos com a opinião dela. Depois, olha o que foi imposto a nós: olha, também não se deve deixar ler a Bíblia nas escolas. Vejam só, ela disse, não pode ler a Bíblia na escola. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com ela e deixamos isso passar. Mas logo depois que o grande Dr. Benjamin Spock disse que não podemos bater nos nossos filhos quando eles se comportam mal. Se batermos nos nossos filhos, se batermos nas nossas crianças que estão com a sua personalidade em formação, nós vamos prejudicar a sua estima. Esse homem era uma autoridade, um perito nesse assunto. E a filha de Billy Graham disse: nós acreditamos nele porque ele era uma autoridade, sabia o que estava falando. Não sabia. Tanto não sabia que o próprio filho dele se suicidou. Olha que método maravilhoso. Nós concordamos com ele. E depois que os professores, os diretores das escolas falaram que nós não deveríamos disciplinar os nossos filhos se eles se comportassem mal, ficou decidido que nenhum professor poderia disciplinar os seus filhos. Você veja que há a diferença entre disciplinar e bater. Mas alguém sugeriu outra coisa terrível, que nós deveríamos deixar que as nossas filhas fizessem aborto quando quisessem. Elas eram donas do corpo delas. Nós aceitamos. Nós aceitamos sem reclamar. E depois foi um passo só, para que camisinhas fossem distribuídas aos nossos filhos, para que eles fizessem sexo à vontade, para se divertir. Só faltou agora imprimir revistas pornográficas com mulheres nuas e colocar nas mãos das crianças. Está bem. As pessoas diziam: isso é democracia.
Isso é democracia. E depois uma pessoa pegou essas fotos e começou a publicar nas revistas, colocando-as à disposição de todo mundo na internet. Agora estamos todos perguntando, disse a filha de Billy Graham, por que os nossos filhos não têm consciência e não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado? Por que eles não se incomodam em matar as pessoas, em invadir as escolas e matar os seus próprios colegas? Provavelmente, se nós formos buscar a causa de tudo isso, se formos analisar, nós vamos compreender pela Bíblia, pela Palavra de Deus, que nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Pois é. E uma menina escreveu, naquela época da derrubada das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, uma menina escreveu, diante de tantas mortes, tantas pessoas, tantos parentes mortos, uma menininha escreveu um bilhete para Deus, dizendo: Deus, Senhor, por que o Senhor não salvou aquela criança? Aquela criança na escola, aquela criança que foi assassinada na escola, por que o Senhor não salvou aquela criança? Qual você acha que seria a resposta de Deus? Eu acho que a resposta de Deus para aquela menina poderia ser assim: minha filha, não deixam mais eu entrar na escola. Tiraram a minha palavra, a Bíblia, da escola. Não se pode falar no meu nome na escola. Queridos, é por isso que vivemos em crises. É por isso que o mundo todo está a passos largos para o inferno. A Bíblia tem a resposta. E é por isso que eu creio na Bíblia. É por isso que você também precisa ler a Bíblia. Miqueias, o profeta, ele descreve tempos horríveis para Jerusalém, para Judá. Ele fala sobre... Ele compara Judá como um pomar. Depois que se colhem as frutas, um pomar todo devastado. Esse mesmo Miqueias foi aquele que disse assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. De ti virá o Salvador da humanidade. Queridos, Miqueias alimentou o povo com a promessa da vinda de Jesus Cristo, da vinda do Salvador. Mas ele diz aqui no capítulo 7, versículo 3, homens proeminentes estão cooperando para a prática do mal. As crises daquele tempo são as crises de hoje. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Homens com autoridade estão fazendo o mal, estão na prática do mal, ou seja, falta integridade. Integridade na prática da justiça. Versículo 2 e versículo 3 diz assim: não há entre os homens um que seja reto. Falta integridade na política, amados. Versículo 3 fala na política. O juiz, o príncipe inquire, o juiz se apressa à recompensa, isto é, ao suborno. O grande fala da corrupção da sua alma. Olha só, corrupção. E assim todos eles são perturbadores. E nós estamos sofrendo, queridos. Eu e você, o Brasil, o mundo está sofrendo por causa da falta de integridade daqueles que dirigem a nossa nação. Integridade na liderança. Não confieis no vosso guia. Versículo 5. Falta de integridade na vida familiar. Versículo 5. Cuidado com aquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Você se lembra de Dalila e Sansão? Cuidado em quem você confia. Falta de integridade nas amizades. Versículo 5. Não creais no amigo. Um dia ele é seu amigo,
No outro dia, ele é seu inimigo, querendo matar você, querendo ficar no seu lugar. Queridos, para vencer as crises, tanto as crises daquele tempo quanto as crises do nosso tempo, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, um posicionamento na oração. E é o próprio Miqueias que dá essa solução. Ele diz no versículo 7, do capítulo 7, eu, porém, esperarei no Senhor. Enquanto tem tanta gente desesperada, porque não sabe em quem confiar, em quem esperar, Miqueias diz, eu esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Agora, para Deus ouvir você, você precisa falar. E como a gente fala com Deus? Através da oração. Então, querido, assuma hoje um posicionamento na oração. Determine um tempo certo, diariamente, um horário, para você entrar no seu quarto ou no outro ambiente propício e orar e falar com Deus. Segunda solução para as crises do nosso tempo, arrependimento, querido. Arrependimento genuíno. Versículo 8, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Sempre é tempo de se arrepender. Enquanto você está com vida, você pode, mesmo caído, você pode querer, você pode se arrepender e se levantar. Diz mais ele, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mesmo que você esteja em trevas, mesmo que você esteja em dificuldades, Deus é a sua luz. Se você eleger Deus para ser a sua luz, se você chamar Deus para ser a sua luz. Em último lugar, a solução para as crises, sabe onde está? Em você viver segundo a perspectiva de Deus. O que é que Deus espera de você? O que é que Deus está esperando? Miqueias diz no versículo 9, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra Ele. Você sabe que você pecou contra Deus. Você sabe aonde você errou. Nós temos a nossa consciência que nos lembra aonde foi que nós erramos. Lembra onde você errou? Arrependa-se e volte-se para Deus. Miqueias diz, Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Querido, nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ainda tem uma quarta solução para a crise. Uma quarta solução, veja aqui no versículo 10. E a minha inimiga, ou os meus inimigos, verão isso e ficarão em confusão. Esses que me dizem, onde está o Senhor teu Deus? Onde está o Senhor teu Deus? Queridos, todos esses que ficam zombando de você, zombando dos crentes, eles vão ficar em confusão. Todos que estão duvidando da existência de Deus ou do poder de Deus, eles vão ficar em confusão. Eu queria concluir dizendo que num tempo como esse, querido, só há refúgio em Deus. Corra para Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, como Miqueias disse, eu esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, porque Ele me ouvirá. Feche seus olhos, faça uma oração agora ao Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o teu povo fecha os olhos nesse momento e pensa no Senhor e ora ao Senhor, sabendo que do Senhor vem a solução para as crises. As crises que talvez não sejam as mesmas para todo mundo, porque cada um de nós sofre uma crise particular também. Pai, visita cada um que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Visita aquele que é filho do Senhor, aquele que é servo do Senhor, mas visita também aquele que não é servo do Senhor ainda, para que haja arrependimento, para que olhe para o Senhor e busque do Senhor a solução para todas as crises. Em nome de Jesus.